Alô, pessoal, vocês estão no canal Toque Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos, sou repórter fotógrafo profissional e hoje estou aqui à frente do canal. Peço a vocês que vocês possam se inscrever no canal, vão lá, dão seu likezinho, seu joinha, faça comentário em toda essa resenha que vocês viram aqui, porque são realmente torcedores apaixonados pelos clubes, igual vocês são. Então, são sempre uma resenha interessante, e pensamentos diferentes, mas são torcedores apaixonados. Hoje eu estou aqui com pai e filho, cara. Os caras são assim, é muito doido o negócio. Os caras moram no Paraná, flamenguista. Cara, eu fico. Aí eu sempre me pergunto, por que esses caras estão lá no Paraná, cara, torcendo pro Flamengo? Cara, é muito doido. Eu tô aqui com Salvador pai e tô com Renato filho. Cara, os dois, eu fiz o convite a eles e eles aceitaram aqui comigo. Ó, obrigado por vocês realmente terem aceitado o convite. Eu fa... Ô, Newton, ah, é um prazer estar com você aqui, viu? Com certeza é um prazer e falar de Flamengo com você vai ser muito bom para a gente também. pô, legal, legal. Nós moramos no Paraná hoje, mas nós somos cariocas, né? Meu pai é de Campo dos Goytacazes. Eu digo que é carioca da Clara, né? Porque não nasceu no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou de Niterói, meu pai é de Campos. Olha, tu já nasceu em Niterói, né, Renato? Nasci em Niterói. Pô, cara, legal, cara. Pô, carioca mesmo, hein? Salvador deu uma viajada ali pelo Rio, depois foi pro Paraná. Rodado, né? É, pô, rodou aí. Eu ia sempre lá quando eu ia fazer matéria, ia sempre lá no Americano, fazer matéria no Americano e no Goytacazes também. Eu sempre estava lá no Goytacazes fazendo matéria. Mas são coisas que passaram. Olha só, eu faço uma pergunta a vocês, cara. Cara, nós estamos aqui em cima de uma final da Taça Libertadores. O Flamengo, mais uma vez, está aí. Há um bom tempo que o Flamengo vem ali por essas áreas aí de final de Libertadores, final de Libertadores. O Flamengo está sempre ali, ganhando, assim, às vezes perde, mas está ali, o Flamengo. Eu te pergunto, esse jogo contra o Atlético Paranaense é um jogo que preocupa vocês? Eu vou começar aqui falando. A preocupação não tenho, não. Agora, eu tenho enorme respeito pelo adversário. O adversário é poderoso, quanto mais num jogo só, né? É, isso Não é aí. um jogo. Isso aí decide fundamentalmente o resultado desse jogo. Então, o jogo está 0-0 e o nosso time está preparado para a final, viu? Então, vamos encarar o adversário. Quer dizer, eu não sou daqueles otimistas que do já ganhou, não, mas animado para o resultado final do jogo. Eu reparo que os torcedores do Flamengo, fora de Curitiba, do Paraná de forma geral, Hum, eles não acompanharam esse crescimento do Atlético Paranaense dos últimos anos. E quando você sai daqui, as pessoas ainda acham que o Atlético Paranaense é um time pequeno, na teoria, assim, né? Que vai ser jogo fácil, que não acompanharam essa evolução do Atlético. E hoje o Atlético, sem dúvida, está entre os principais times do futebol brasileiro. Então tá. não vai ser jogo fácil mesmo. O Atlético tá muito bem preparado para esse jogo. E se tiver algum tipo de superioridade técnica do time do Flamengo, eu acho que um jogo só iguala isso. Cara, verdade, cara. Um jogo só, eu vou te contar, você tem que ter o maior equilíbrio, que é um jogo só. Meu irmão, e como o Renato está falando realmente, você se prepara para aquele jogo. Se prepara para aquele jogo, meu irmão, você se preparou para um jogo de uma maneira psicológica tão forte que você pode chegar lá e fazer um resultado positivo. Claro, você pega, por exemplo, até a final do Mundial que o Flamengo jogou contra o Liverpool. Se falar de comparação dos times, o Liverpool era muito superior, tinha os melhores jogadores do mundo na época, só que é um 0-0 no tempo normal. A história poderia ter mudado ali um lance ou outro e o Flamengo seria campeão, entendeu? É Um verdade. lance, uma expulsão, um pênalti, ainda mais hoje em época de VAR, né? Qualquer lance aí pode mudar a história do jogo. Quem faz 1-0 num jogo desse tem muita vantagem, é muito mais fácil você segurar um jogo hoje em dia. Agora, vocês veem, assim, pelo lado do Atlético Paranaense, vocês respeitam muito o lado do Filipão? Olha, eu sou uma pessoa, eu tenho uma tese de mestrado que eu brinco, de não valorizar demais a presença do treinador. Tá? Hum, É, de cara, já estamos numa final com dois treinadores com mais de 60 anos de idade. Né?
que já é uma novidade para essa geração hoje que valoriza os treinadores, os jovens, os estudiosos do futebol. É, Então, não acho decisiva a participação do treinador, não. Tá? No caso do Filipão, tem uma história, tem que ser respeitada a história dele, mas não é decisivo, não. O elenco do clube, dos atletas, é que são decisivos nesses resultados, para mim. Meu pai tem essa visão aí, ele acha que o treinador, até principalmente nesses jogos assim, acaba não fazendo muita diferença. Meu pai, ele acha que o treinador é mais na questão assim de tirar o melhor de cada atleta. Eu também claro. penso isso dessa forma, Tá certo, entendeu? tá certo. É verdade, o treinador, assim, por mais que tenha toda aquela parte de tática, quem resolve ali no último momento é o jogador, é a qualidade individual, é o improviso dos atletas. Eu concordo com isso também, mas eu acho que num jogo desse nível, principalmente do time do Atlético, eu acho que o Filipão pode tirar um pouco mais. Eu acho que o Concordo, Filipão pode, concordo. pode sobressair por participar mais vezes disso. O Dorival não tem um histórico muito grande de finais, de título, de conquista. O Filipão tem grandes campeonatos de Copa do Mundo. Então eu acho que essa experiência pode aumentar o nível dos jogadores do Atlético. Cara, vocês falaram bem, cara. Assim, o Filipão tem a fama de copeiro também, né? Mas, assim, mas ele, nesse momento ali, até acho ele fundamental, porque o time tem que estar na sua mão, ele como técnico. Ele tem que conhecer o elenco dele. E ele, como vocês falaram, ele vai tirar sempre o melhor de cada um. E esse cada um que ele vai colocar, meu irmão, é o que vai fazer a diferença para ele como técnico. Agora, vai ser um jogo bom. Vocês falaram tudo aí, tá certo o que vocês falaram. Realmente é um jogo muito equilibrado, é um jogo que você tem que respeitar o adversário, tem mesmo. Como vocês falaram, que hoje em dia o Atlético cresceu muito, já é um outro clube, cresceu muito, realmente revelou muita gente saiu do Atlético, mas eu vou te falar, Flamengo é Flamengo. Agora eu quero que você me fale o seguinte, da qualidade de cada um do Flamengo, aonde o Flamengo pode fazer a diferença. Quer falar você? Pode falar. Então, eu acho assim, nesse jogo, eu acho que eu acredito que a defesa nesses jogos únicos assim, eu acho que a defesa é muito importante, porque eu acredito que o time que consiga fazer o primeiro gol leva muita vantagem nesses jogos, né? Você fecha a casinha ali, você monta o sistema defensivo, é difícil de furar depois. Você pega a final da Libertadores do ano passado, depois que o Palmeiras fez o primeiro gol, o emocional entra em campo naquela hora, a bola fica mais pesada, entendeu? Verdade. E é muito difícil você empatar o jogo. Você pega a Libertadores de 19, o Flamengo conseguiu furar a defesa do River nos 88 do segundo tempo, entendeu? Então, assim, o Flamengo teve muitas dificuldades contra o Palmeiras. Então, acho assim, a defesa é muito importante, a gente tem que evitar ao máximo sofrer gol, porque o nosso poder de ataque é muito forte. Em algum momento eles vão achar algum espaço ali e fazer um gol. Lembrei agora de uma final de um campeonato regional, a Copa do Brasil de 2013, que no Maracanã o Flamengo resolveu o jogo nos 5 minutos finais contra o Atlético Paranaense. Foi um jogo duríssimo, o jogo inteiro. Foi empate de 1 a 1 Saímos de um aqui, né? empate aqui no campo deles e fizeram um jogo de igual lá e no final ganhamos o jogo. Poderia ser o contrário. E numa bola vadia no final do jogo não tem recuperação. E nesse dia o Flamengo foi lá e garantiu o resultado. Então, isso é um bom exemplo para todos os jogos. Foi no Maracanã esse jogo, hein, que eu estou falando. Se você olhar essas últimas finais de Libertadores, normalmente são jogos ruins tecnicamente, É né? verdade. E muito equilibrado, né? É muito equilibrado, justamente por isso, porque os times ficam mais cautelosos e o time que faz 1 a 0 fica com a vantagem de não precisar se expor tanto. E o outro também fica com medo de atacar tanto e levar o segundo, entendeu? Então, assim, é um jogo, eu acredito que seja um jogo de defesa, entendeu? E o quadrado mágico do Flamengo de ataque, com certeza, em algum momento eles vão achar alguma oportunidade lá. Cara, agora, olha só, onde eu estava falando na resenha,
E aí me veio na minha cabeça, eu falei até uma coisa que depois eu fiquei, quando acabou a resenha, eu fiquei pensando comigo. Porque é o seguinte, o Bruno Henrique se machucou. Nesse caso, quem vinha jogando era Bruno Henrique, Gabigol, né? O ataque ali, aquele pessoal ali. Aí o Bruno Henrique se machucou e o Dorival chega também no Flamengo nesse período ali, né? E o Dorival vai e bota o Pedro. Será que se o Bruno Henrique estivesse ainda jogando inteiro, será que hoje o Pedro seria titular, cara? Olha que coisa impressionante. Só vou corrigir uma palavra, Newton. Eu não vejo mais a titularidade hoje no campo de futebol, tá? Eu não vejo. Você pode falar até que seria o time A, time B, mas a palavra titular e reserva não existe mais. Todos os jogadores estão jogando. O Flamengo já utilizou mais de 30 jogadores na competição e cada dia joga com um jogador. Às vezes o cara fala, é o time copeiro, é o time da Copa, é o time disso. Então, Pedro ia alternar com o Bruno, com certeza ia alternar o Bruno. Agora, qual seria o titular? Não tem esse rótulo. Mas aí, Salvador, eu te faço o seguinte, Salvador. Você vê que passaram vários treinadores ali. Com o Renato Gaúcho, o Pedro estava querendo até sair do Flamengo, porque o Pedro nem entrava. Nem entrava quase. O cara passava o jogo e nem entrava. Com o Renato Gaúcho, que é boleiro, conhece futebol. Então, cara, eu pensei nesse momento nisso, entendeu? Eu não sei se o Renato, eu não me lembro se o Renato pegou 3, 4 competições ao mesmo tempo. Eu não estou lembrado disso, tá? O Dorival pegou 3 ou 4 competições. Aí é alternar jogadores mesmo, quer dizer. Só que ele não mesclou o time, ele fez 2 times estanques para disputar competições separadas, às vezes a mesma competição, né? É. Mas então a diferença foi essa. Eu não sei, eu não saberia dizer a você se que houve essa mudança. O Pedro tem mais chance hoje? Tem. Hoje, até, coincidentemente, com a chegada dele na seleção, ele é chamado até de titular, né? Do clube, do time do Flamengo. É chamado, já ganhou esse rótulo de titular já. Mas se o Bruno Henrique estivesse presente aí, na dúvida, na certeza, ele ia alternar essa vaga. Não é só com o Pedro, não. Com o Everton também, esse quadrado mágico aí do Flamengo, cada um joga. O uruguaio também Acho que de aí vez em quando por lesões. é. Então, todos jogariam. Tem vaga para todo mundo. Nilton, vou aproveitar para jogar 2 polêmicas aqui, então, que eu acredito. Assim, passa para ele. Eu sou um cara assim, muito estudioso de futebol, né? Eu acompanho futebol, não só Flamengo. Eu me considero um estudioso de futebol mesmo. Eu acho até que, no caso do Dorival, deu muita sorte Deu muita nesse sorte. período de Flamengo. Concordo com você. Assim, é até complicado falar isso, mas essa contusão do Bruno Henrique fez ele colocar o Pedro precisava jogar, entendeu? E o Flamengo, naquele momento, tinha um Gabigol não em boa fase, onde ele estava, na posição que ele estava jogando. Concordo com você, Renatão, eu concordo. Entendeu? E assim, e ao mesmo tempo ele não podia tirar o Gabigol do time pela história que o Gabigol tem no Flamengo. Então, assim, tudo se encaixou para ele resolver o problema, entendeu? Então, outra coisa que ajudou muito nessa formação, porque sempre teve essa discussão se Pedro e Gabigol podiam jogar juntos, e eu sempre fui de opinião que eles não poderiam jogar juntos pelo estilo que o Flamengo jogava antes. Com a saída do Arão, que era um jogador, as pessoas achavam que o Arão, por ser volante, era um jogador defensivo. Na verdade, o Arão era até mais ofensivo do que defensivo. Verdade. Então, o Arão saindo do time possibilitou o Flamengo de colocar 2 jogadores de demarcação, que é o João Gomes e o Thiago Maia. E isso facilitou entrar Gabriel e Pedro no time, entendeu? Então, eu acho que foi uma junção de fatores ali que jogaram a favor do Dorival. Ele acabou tendo um pouco de sorte por causa disso também. Quer mais uma a favor dele? O fato de Marinho e o Cebolinha não estarem ainda no auge. Não estão cobrando presença no momento ideal, né? Porque senão, meu amigo, eu não caí estar no lugar dele, não. Verdade. Não, Salvador, você falou tudo, é verdade. Porque o Marinho, se estivesse no auge dele, o Cebolinha, você como treinador, você sente até mal não colocar o camarada.
Que a torcida vai Quem te vai entrar cobrar. de saída, vai entrar depois. Não, e outra coisa, hoje o Gabriel joga na posição que o Cebolinha jogaria, que o Marinho jogaria, não. É, Aí você tem um Marinho pedindo passagem, você vai colocar em xeque ali a titularidade do Gabigol? Difícil fazer isso, entendeu? é Então, verdade. assim, tudo isso favoreceu ao Dorival ter um time ideal, um time de jogadores indiscutíveis naquele momento, né? Que a gente pode chamar de titular ou não, mas o time que começa jogando esses jogos mais importantes aí. E eu acho que nesse caso, Dorival, ele levou sorte, sim. Foi até um pouco mais de sorte do que ideia de jogo dele. Agora, esse time do Flamengo aí, eu queria que você me falasse o seguinte: esse time do Flamengo que está aí, armado, gostaria que você me falasse sobre tanto a defesa como a defesa, o meio-campo e o ataque. Se esse time está realmente respondendo, porque hoje em dia a defesa do Flamengo está muito equilibrada, até está encostando. Queria que você falasse sobre o Flamengo, que a gente está aqui perto de terminar, sobre esse Flamengo que está aí. Eu vou dar um pontapé inicial aqui, porque ele conhece mais do assunto do que eu sobre isso. Tá? Agora, depois do jogo contra o Corinthians, o segundo tempo contra o Corinthians, realmente, por algum motivo, o adversário teve o domínio da bola. Né? O Corinthians teve o domínio da bola naquele segundo tempo. Agora, fora disso, o time do Flamengo está bem organizado, bem armado, tem o domínio do jogo. Quer dizer, tudo vai depender do andar da carruagem aí no próximo, voltando para o jogo de sábado próximo. Né? Então, eu não sei, eu não saberia dizer a você, garantir que o Flamengo está num bom momento ou não está no melhor momento. Eu não saberia, é uma incerta isso aí, viu? Só o decorrer do jogo é que vai dizer isso. Então, Nilton, eu acho assim, são grandes jogadores individualmente, entendeu? Então, isso favorece você montar um time bom. Já é um fator importante para você montar um time bom. O que estava acontecendo com o Flamengo no início do ano era um time desequilibrado, entendeu? Não, fazia gols e levava o mesmo número de gols. E isso o Flamengo não conseguia vencer jogos. Isso você fala com o Paulo Souza, né? Isso, com o Paulo Souza. Entendeu? Então, assim, eu acho que o que o Dorival conseguiu fazer é montar um time que levasse poucos gols. Porque ataque, qualidade individual no último terço de campo, o Flamengo sempre teve. São os jogadores que jogam sempre. Esses caras vão decidir jogos em qualquer momento. Mas tem dia que você não vai conseguir fazer 3 gols, entendeu? Então tem dia que você vai ter que fazer vai fazer um gol só e a zaga não vai poder levar nenhum. Então acho que esse foi a grande diferença do Dorival. Você pega o jogo por exemplo, o jogo de volta contra o Atlético Mineiro. O Flamengo, em algum momento, ia achar aqueles 2 gols. Mas o que aconteceu no Mineirão foi que era um time mais aberto, entendeu? Um time que sofreu lá, um time que fez 1-0, fez um gol lá, mas levou 2, então não adianta, entendeu? Então, eu acho que o equilíbrio defensivo foi o mais importante para o Flamengo nessa evolução da temporada. É mesmo. Pô, tu falou tudo. Eu vou te contar, vocês dois são chatos, vocês dois. Vocês sacam bem, hein? Porra, vocês... que vê todo... Cara, vocês mandam todo bem. Jogo, né? Esse chato seu é porque é o coração vascaíno seu que está funcionando aí. Não, Agora já é a imagem de chato. Né? E se você acha a gente... Cara, se você acha a gente chato, imagina a família aqui que tem que... Cara, vocês mandam muito bem, brother. Vocês sacam bem de futebol, brother. Cara, vocês são chato mesmo, porque vocês sacam bem, vocês falam bem de futebol. Impressionante. Vocês conhecem, assim, falando com vocês, você vê que vocês conhecem o seu time. Vocês conhecem, cara, o Flamengo. Vocês são Flamengo, vocês conhecem o Flamengo. Ô, Nilton, se você acha chato, imagina a família que tem que ficar ouvindo futebol aqui no almoço, na janta, no jornal. Pô, mas vou te falar, a resenha com vocês aí na hora do almoço deve ser muito gostosa, brother. Ele deve... Por falar em saber, como é que você convive tendo o nome da enciclopédia do futebol? Pô, Salvador, meu pai, cara, era fanático por futebol. Eu me lembro que eu era pequenininho, cara. Eu falo isso para minha mulher e para minha filha. E eu ficava aqui, meu pai, na geral, cara. Eu ia com meu pai para o Maracanã. Meu pai sempre foi apaixonado. E botou o nome, cara. Meu pai era vascaíno, brother. Que e coisa, botou, né? Meu nome. Botou o nome do craque. Que pode, cara? Como é que pode? Estava escrito nas estrelas. Estava escrito nas estrelas, é o caso.
Cara, eu acho o máximo, É porque verdade, é verdade. essa paixão que eu tenho do futebol, eu peguei do meu pai, que é um cara que era muito apaixonado, né? Então, eu peguei essa paixão pelo meu pai. Agora, escuta só um negócio. A gente aqui quase encerrar aqui. Nós temos aqui esse jogo. Qual jogador do Atlético que preocupa vocês nessa decisão? Eu vou começar respondendo. Eu não sei o nome de nenhum jogador do Atlético Paranaense para o jogo próximo de sábado agora. Pode responder. Não, não é falta de respeito com o adversário, não. Pelo contrário, já disse do meu respeito pelo adversário. Meu pai ele não acompanha jogo de time nenhum, é só Flamengo mesmo. Só Flamengo. Cara, que barato, Salvador. Ele não gosta de futebol europeu, essas coisas ele não gosta muito. Ele só acompanha Flamengo. Até a seleção brasileira, mais em Copa do Mundo, assim, se tiver um jogo esporádico, assim, ele também não. Embora tenha sido boleiro no passado, tá? Mas isso é história para outro programa. E você? E você? Então, deve ser por isso que ele não gosta de assistir hoje, né? Deve ser por isso que você não aceita esse jogo. Porque ele vê o nível de jogador que ele foi. Ele vê o nível e fala: tô fora. Tô fora. Eu até valorizo o futebol mais de hoje do que do passado, ao contrário da minha geração, que fala aquela frase: no passado é que era bom, antigamente é que. Não, eu sou do futebol de hoje. Hoje é mais difícil jogar futebol do que há 40, 50 anos. Mas eu não me apaixono por outros times assistindo jogar. Agora, eu gosto de ver o jogo do Flamengo. Não dá para comparar, né, Nilton? Imagina o Nilton Santos aí no tapete desse na arena. Caramba. Imagina, jogando num gramadinho daquele, com a chuteirinha boa. Como diz o tapetinho. Imagina. Se Pelé fez 1.200 naqueles gramados, hoje em dia seriam uns 3.000, né? É verdade. Agora, assim, eu queria saber de você o seguinte: um resultado para esse jogo de sábado, dessa final da Libertadores, Flamengo e Atlético. Olha, Nilton, respondendo a sua pergunta, a questão de algum jogador do Atlético que preocupa, eu acho que o grande diferencial do Atlético mesmo é o coletivo, assim. Não tem nenhum grande jogador de destaque. Eles falam até do Terãs, mas às vezes o Terãs nem joga. Tem jogo que o Terãs é reserva, assim. É verdade. Eu acho que o diferencial do Atlético Paranaense é o sistema defensivo também. Começando pelo Thiago Heleno ali, é um sistema defensivo forte, sólido. O Kelvin está jogando muito bem ali na lateral direita também. Acredito que seja o Abner que vai jogar na esquerda. Fernandinho deu muita consistência para o time, experiência para esse momento. Assim, eu não sei quem vai jogar na frente, se vai ser o Paulo, se vai ser o Vitor, mas é um time competitivo. É um time competitivo e por mais que sejam jogadores relativamente desconhecidos, é um time que já está preparado para esse nível de jogo, né? A base é a base que ganhou 2 Copas Sul-Americanas aí, já ganhou a Copa do Brasil. É um time pronto. Cara, o Salvador. Eu só vou falar o placar. Mas fala você. Esse tal de Renato, esse moleque é folgado, hein, brother? Saca pra caramba, hein? Pô, ele é papo bom, hein? Renato é resenha boa, dá boa, Renatão. Tem sim. Ele gosta do nosso. Cara, Renato é resenha da boa, meu irmão. Fala, Salvador, qual o seu resultado, Salvador? Então vamos lá, vamos para o resultado do jogo. Eu vou ficar no 2-0 Flamengo, tá? É um resultado em cima do muro, mas um bom resultado para mim. Nilton, por mais que eu goste muito de futebol aí, e eu falei que o jogo vai ser um jogo difícil, eu acho que vai ser um jogo difícil mesmo. Eu vou falar 4-0 Flamengo, então. Isso mostra a dificuldade que ele está tendo no jogo. Agora eu vou falar como torcedor, então. 4-0. Só lembrando agora, eu queria fazer uma pergunta a ele aqui agora. Quando foi que o Flamengo esse ano fez 4 gols em alguém? Eu não estou lembrado aqui agora. Fez 4 gols. Fase de grupo da Libertadores, fez. Fez lá em alguém. Lá na Argentina. Mas na Argentina. Na Argentina fez 4 gols. Fez, se não me engano, na oitavas de final também. Vou lembrar agora o jogo exatamente, mas o Flamengo fez resultados amplos. Contra o Vélez foi quanto contra o Vélez? Não vou lembrar também. Acho que foi, não sei, acho que foi 4 lá. Acho que foi 5 foi um monte de gol lá que marcou. Eu não vou lembrar exatamente aqui agora. Mas os valores extremos nós excluímos na confecção da média, né? Eu estou brincando, a gente sabe que nem dá tempo de fazer tanto gol assim na final de Libertadores, né? O jogo vai começar mesmo lá com uns 20, 30 minutos, que os times vão começar a soltar um pouco mais. É diferente, é um jogo diferente. É mesmo.
Ó, cara, Renato e Salvador. Cara, que dupla é essa, hein? Que resenha da boa com vocês, hein, irmão? Resenha da boa. Obrigado pelo Impressionante. convite, Nil. Grande surpresa, hein, cara, falar com vocês, hein? Quando quiser Cara, chamar de legal. novo, estamos aí. Legal. pô, vou Culpa do chamar de novo. Herbert, culpa do bravo Herbert, que nos apresentou. O Né? Everett que Cara, fez o meio de campo cara. aí. Cara, o Ebert também. Que figura sensacional, Salvador. O Felipe respondeu na bucha tudo, né? É, Muito bom, cara, né? que Uma legal. dupla danada. Que O legal. Flá Churrasco revela gente boa também. É, rapaz, revela a gente. Cara, essa Fá Churrasco para mim está sendo uma surpresa, cara. Cara, É. vocês mandam muito bem, cara. Eu tô apaixonado por essa Fá Churrasco aí. Tô, Tá convidado, tá convidado. tô apaixonado. Olha aqui, cara, Renato e Salvador, obrigado pelo carinho, cara, de vocês pararem aí o que estão fazendo para falar aqui comigo na resenha, cara. Muito obrigado. Valeu, Nilton. Obrigado a você, obrigado a você. Bravo, Nilton Santos. Foi um prazer. Espero que você seja. Vai ter que torcer pro Flamengo no sábado, né? Ô, Renato, minha mulher, ó, assim, eu tô aqui na Califórnia, mas aqui, quando nós viemos aqui para Califórnia, minha mulher passou na loja do Flamengo, eu tenho um netinho de 9 anos, joga bola pra caramba, cara, boleiro, é boleiro. Ela passou na loja do Flamengo, comprou um monte de roupa para ele do Flamengo. Ele está aqui cheio de roupa do Flamengo, é o uniforme completo, o moleque virou Flamengo. Então, minha mulher é Flamengo, a minha filha, que mora aqui na Califórnia, é Flamengo. Cara, você não tem como torcer Já contra. era. Eu não tenho Já como era. torcer contra. Já era, tá? Ó, eu sou Vasco de onda, mas eu já sou hoje em dia torcedor do Flamengo. Ó, um abraço, obrigado. Obrigado. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Peço a vocês que vão ver essa resenha que vocês se inscrevam no canal. Meu irmão, olha que resenha maravilhosa essa aqui com o Renato e com o Salvador. Cara, se inscrevam no canal, vão lá, dão seu likezinho, façam seu comentário. Cara, para a gente aqui se inscrever é uma coisa maravilhosa, porque o canal todo dia cresce. Um abraço para vocês e obrigado pela atenção. Valeu. Nilton. Abraço. Um abraço, irmão.